Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou Esté Paixão para quem não me conhece, sejam bem-vindos. Essa aulinha é da Ellie, no estilo fofinho aí no meu Paixão Toy. E vocês vão ver que é uma aula bem bacana, cheia de detalhes, mesmo a gente usando o molde como base, tá bom? Então não perde nada, já se inscreve no canal, já deixa o seu like para ajudar e assiste comigo. Eu vou mostrar todos os materiais logo aqui no início para não ficar faltando nada. E alguma coisa que tiver extra eu coloco aí tudo na descrição para vocês, tá bom? Então fiquem ligadinhos que a aula tá bem bacana. Vou usar as massas da Inkway, que são as massas que apoiam aqui o canal. E essa massa, como vocês já sabem, super ecológica, bem firme, bem macia, seca rápido. Tá tudo aí abaixo na descrição também, aonde você pode encontrar. O molde é esse aqui, eu vou usar o meu Paixão Toy M e também o meu molde de base dupla. Esses moldes vocês encontram na simonemoldes.com.br. Vou deixar tudo na descrição, inclusive as lojas que também vendem os nossos moldes que são credenciadas. Colinha da Inkway, tá bom? Essa meia pérola aqui adesiva que tem 8 milímetros. E aí as ferramentas também de costume, ferramentas da Blue Star, que é o kitzinho Gama, e o pincel modelador 104. Aqui a base, se você não tem um molde, por exemplo, você pode usar também cortadores da Blue Star para fazer. Você vai cortar uma maior e uma menor e vai deixar secar separada, depois você cola e aí fica a base também duplinha. Vamos lá? Para começar então, eu vou pegar aqui os olhinhos, já deixar no lado, e vou dar uma lubrificadinha no meu molde, porque esse molde é um pouquinho profundo na parte dos pés e das mãozinhas, tá? Eu gosto de usar esse desmoldante que tem lá à venda no site da Simone Moldes, que é um sprayzinho, não faz meladeira nem nada, mas se você quiser usar, por exemplo, um creminho Nivea, um olhinho de paixão, né, um olhinho bebê, enfim, o que você quiser para lubrificar o seu molde, o molde é ferramenta como qualquer outro, você pode usar algo para poder deixar mais fácil aí o acesso de tirar. Lembrando que os moldes da Simone eles já são muito bons, então não tem problema, ele desenforma super tranquilo, até mesmo se você não usar o creme ou o desmoldante. Aqui eu peguei a massinha na cor de pêssego da Inkway, vocês viram que eu usei meia bola de 30 milímetros na parte da cabeça. Para que eu uso a bola? Sempre eu uso a bola para poder essa forma ficar mais estruturada, para a secagem não encolher tanto essa peça, porque a bola vai reter essa massa, e também para deixar mais leve. Então, bolinha de isopor só tem vantagem. Aqui eu vou usar dois olhinhos, então, são meia pérolas de 8 milímetros que eu falei para vocês. Se não achar meia pérola, gente, faz bolinha preta de massa e encaixa no furinho, tá bom? Faz um furinho com o pincel modelador e encaixa a massinha preta do mesmo jeito. Não vai deixar de fazer. Aqui eu gosto de afundar um pouquinho, ó, e ainda deixo aquela marcação da área dos olhos mais evidente. E vou deixar ali paradinha. Esse estilo de toy, ele não tem boquinha marcada nem nada, porque ele lembra o Funko, como eu falei pra vocês. Então aqui eu vou colocar as orelhinhas na lateral, bem básicas. E vou deixar essa cabecinha descansando um pouquinho. Ou seja, né, pegando um ventinho ali, ficando mais firme, porque a montagem só pode ser quando a cabeça e o corpo estiverem secos separadamente, é que a gente vai juntar. Então, vamos lá. Como eu sempre falo, as aulas com moldes não são em vão aqui no canal, porque eu sempre dou dicas manuais dentro do vídeo. Então, aqui o corpinho é como eu já ensinei várias vezes no canal, mas eu vou fazer questão de repetir para quem está vendo pela primeira vez. Não tem segredo. Cortou aí, ó, no meio, vai tirar a parte dos pezinhos e vai remodelar e alisar e pronto, já tem um corpinho. Aqui eu vou tirar, se eu quiser colocar a calça assim, e a outra cor eu venho e coloco um conezinho e faço duas cores, né, calça e corpo, calça e camisa. Aqui eu já posso colocar direto, tá bom? Essa massa no corpinho inteiro e depois eu cubro com a camiseta que é cinza dela. Mas eu decidi usar a base cinza, mesmo assim, na parte de cima, mesmo sabendo que eu vou cobrir depois. Ah, gente, cuidado com a unha, tá? Muito cuidado. Minha unha é bem curtinha, então por isso eu uso meus moldes e não arranho, não marco, não corto nem nada. Mas se você tiver unha grande para trabalhar com molde, ou você corta, ou você usa uma ferramenta, um boleador, alguma coisinha, para não tá pegando a unha direto no seu molde, tá? Então, aqui, ó, só para vocês terem ideia o que eu vou fazer, que eu tava falando. Vou pegar um pouquinho de massa, que eu quero do tom da camiseta dela. E aqui, ó, como eu disse, vocês vão dar uma afundadinha, pode ser com boleador, eu não tinha nenhum que coubesse ali agora, mas deu para entender. E aqui eu vou deixar arredondada a areazinha do bumbum, já para deixar um formatinho, tá?
O molde, ele consegue fazer 3D porque esses moldes da Simone são bem profundos, eles não são rasos. Então você consegue deixar todas as suas peças com o aspecto que é 3D normalmente. Para o tom de blusa dela, que é um tom de cinza meio amarronzado, não sei dizer, eu fiz o cinza com preto e branco e aí coloquei um pouquinho de marrom, só para dar um tom assim mais rústico da camisa dela, tá? Todos esses tons da roupa dela são bem importantes também para deixar parecido com o original do jogo, né? Então vou misturar. Para quem é fã, né, e gosta muito desse jogo, eu já peço aí, deixa o like. E se você não gosta do jogo, mas você trabalha com biscuit, uma hora ou outra você pode pegar uma encomenda dessa, então a aula vale a pena você assistir até o final. Já deixa o like também e um comentário, né? Aqui, ó, vou dar uma alisadinha, como eu sempre faço. E esse molde, gente, ele não tem sapatinho, tá? Ele é o corpinho já com o formatinho do pé ali, troncadinho mesmo, curtinho. Mas eu quis deixar aqui um formato mais alongado um pouquinho, então eu dei uma puxadinha, ó, tá vendo? Girando aqui no pezinho. Então você vê que esse molde ele é bem universal. Posso remodelar esse corpo do jeito que eu quiser, esticar a perninha, aumentar ele e fazer já o sapatinho aqui direto, ó, que foi o que eu fiz nesse caso. Lembrando que é um estilo toy, é um estilo, né, que eu criei assim de modelagem um pouquinho mais fofinha, diferentezinha, e que eu posso dar os detalhes como eu desejar. Então, o sapato, por exemplo, eu não preciso fazer aquela pintura do tênis exatamente igual e tal. Posso deixar básico, como eu vou deixar aqui nesse vídeo, mas aí fica a critério de vocês se quiserem detalhar ainda mais essa peça. Ó, sempre vou dando uma reforçadinha e vejo se já tá alinhado, se já tá em pezinho, tá bom? Vou fazer umas marcações aqui que vão simular a calça dela, ó. Lembra aquelas dobrinhas da calça? Desse jeitinho aqui. E vou dar uma fundadinha nesse pezinho para ele ficar reto. Esse é um segredinho para os bonequinhos ficarem em pé, tá bom? Você dá sempre uma puxadinha assim, ó, na lateral e deixa mais fundinho na base do sapato. Porque o biscuit, quando seca, ele tende a dar uma estufadinha e depois ele encolhe. Então, enquanto ele está fazendo isso, no processo de secagem, ele deixa o boneco bambo, se você não deixar uma cavidade fundinha dentro do sapato. Então, aqui eu vou pegar a massa, né, que eu tinha usado lá na base de cima, e vou cobrir aqui só para fazer a camiseta, ó, passando aqui para cima. Tá vendo? Fica mais natural. Olha, gente, que corpinho fofinho, ó o bumbum. Muito fofinha. E aqui aliso, e essa eu só coloquei na frente porque vem outra camiseta por cima, tá bom? Ó, lembrando que as massas que eu tô usando são da Inkway, elas já me possibilitam modelar a peça assim e já ficar firme. Então, se você estiver usando uma massa muito mole, o ideal é que você sove ela bastante, deixa ela pegar um ventinho, sove de novo, para que ela tire a umidade dela e ela fique mais firme. Vai ser mais fácil de vocês trabalharem, tá bom? Vou usar arame galvanizado número 18. Pode ser arame de alumínio, desde que ele seja bem firme, tá bom? Não pode ser arame molenga. É só pra gente dar uma estruturação e depois colocar no isopor e aí deixar ela secando nessa posição paradinha, pro corpinho ficar firme, bem firminho mesmo, para depois a gente colocar a cabeça. Então essa etapa, ó, o ideal é a gente deixar secar pelo menos umas 6 horinhas aí, para depois colocar a blusa, os braços, mas ainda não vai colocar a cabeça. A cabeça eu só coloco depois de 24 horas, tá certo, gente? No mínimo. Então, ó, coloquei aqui a massinha para fazer a parte do pescoço. Posso colocar um palitinho de bambu ou um arame. Nesse caso aqui eu tô colocando arame. Quando o pescocinho é fino e a cabeça é um pouco maior, geralmente o legal é vocês colocarem os 2 arames aí. No vídeo eu coloquei só um, depois eu vi que ficou meio bambo, então eu coloquei depois outro. Mas coloca 2 arames juntinhos ali e faz um conezinho na parte do pescoço, para quando encaixar, ficar um acabamento perfeito. Na parte da blusa de cima, então, eu vou usar aqui mais um tom de cinza. E aí você vai fazer tons de cinzas diferentes, tanto para base quanto para camiseta, para mochila. Um pouquinho mais escuro um pouquinho mais claro o outro. E vai olhando a roupa da personagem e deixando aí o mais próximo que você conseguir, tá? Vocês viram lá que eu marquei a gola com a esteca gravata, né?
E agora eu vou cortar o retângulo da massa cinza, nem tão fino, nem tão grosso, tá bom, gente? Então abre a massa aí numa espessura, sei lá, de 2 milímetros, não é muito fina não, e nem também é muito grossa a ponto de precisar de régua niveladora não, eu abro sempre no olho. Então vou cortar esse retângulo, e aí eu venho, ó, dando uma ajeitadinha pra fazer a gola ali, ó. A blusa vai estar aberta, então vou colocar por trás, vou ver o tamanho aqui, se já tá um tamanho bacana. E aí eu venho, ó, descendo aqui essa gola. Eu vou colocar o excesso para trás e ali eu vou tirar com uma tesoura. Mas você pode cortar também nas laterais da frente, né, e ajustar para que atrás não tenha nenhuma emenda. Aqui ficou um pouquinho estranho na parte da emenda, mas depois eu dei uma ajeitadinha. O bom do biscuit é que a gente consegue alisar, a gente consegue dar forma, a gente consegue refazer enquanto a massinha tá mole. Depois que ela estiver seca, não tem mais jeito. Mas enquanto tá assim, ó, eu consigo, tá vendo? Ajustar, ajeitar tudo direitinho. Então alisa bem esses detalhezinhos aqui, ó, que vai sumir e vai ficar como uma roupinha mesmo, tá? Tem movimento, é meia dobrada, não precisa ficar tudo muito teso, muito liso, não, tá bom? Não se preocupa tanto com isso, só se preocupa em deixar o formato da camiseta bacana e um acabamento bacana, mas o movimento ela tem que ter mesmo. Então pronto, fiz isso aqui, eu vou dar uma levantadinha nessa gola aqui, ó, da camisa aberta ainda, porque eu ainda vou colocar a parte dos braços, mas vamos deixar por aí. Aqui os bracinhos, eles têm um formato diferenciado, porque eles são no estilo de fato toy. Então ele não é aquela mãozinha com dedinho, nem nada. Eu gosto de deixar ele assim mesmo, do jeito que tá no molde, tá? Ó, só dou uma reforçadinha na parte aqui interna com o pincel, tiro uma rebarba que tenha ficado e deixo ele no formatinho assim, ó. Parece uma chavinha de boca, né? Aquela chavinha. Então vou deixar só o formatinho onde eu vou segurar alguma coisa depois se eu quiser, o arco e flecha dela e tal. Ó, já deixo mais ou menos nessa posição e ajeito aqui o punho. E aí eu vou deixar aqui. Se você for deixar ela segurando pra frente, você vai deixar esse bracinho secar pra depois colar, tá bom? Se colar agora ele vai pender, não vai segurar. E aqui eu vou fazer o outro logo também. Nesse aqui eu vou dar uma dobradinha, que ele não vai estar segurando nada, mas tem que ter um movimento aqui. Então vou alisando, ó, do mesmo jeito. Ó, e dobro, tá? Aí aqui na partezinha do cotovelo eu dou uma olhadinha, dou uma alisadinha aí, reforço a marcação, ó, e da mãozinha também. Então, gente, vai ficar mais ou menos assim, tá? Não tem segredo. O bom é que você deixe ressecar um pouquinho esse bracinho para ele ficar mais firminho também. E aí depois você coloca a manga e aí, enfim, você cola. Tudo é um processo, todos são as etapas. Aqui no vídeo, geralmente, eu gravo tudo de uma vez porque eu já tenho a prática de montar uma peça inteira. Mas mesmo quando eu monto uma peça inteira, ela não fica com um acabamento igual se eu esperasse todas as etapas. Então, o legal é as etapas estarem bem pausadas, né? Faz corpinho, deixa secar, depois faz bracinho, deixa ressecar um pouquinho, depois coloca a manga e com a cola instantânea, ó, vem fazendo isso aqui que eu fiz, que foi colocar ali o bracinho na lateral. Eu decidi colocar ela com o bracinho de lado mesmo, porque eu não ia dar tempo de esperar secar e gravar esse vídeo por completo. E essa peça não é encomenda, ela é uma peça de amostra que eu fiz pro meu esposo, que ele gosta muito desse jogo. Então, de vez em quando eu trago alguns geeks assim, porque ele gosta e tá montando ali um espacinho cheio de pecinha que ele gosta no escritório dele. E aqui, ó, mais uma cola. E vou posicionar, tá vendo? Uma deixo meio assim de lado e a outra eu vou depois colocar o arco. Ah, gente, vocês estão vendo as flechinhas que eu coloquei ali na mochila e já tá com a mochila aí? Eu esqueci que eu tinha pulado essa etapa, então eu vou colocar ela aqui agora, voltando no tempo aí. Mochila não tem segredo, tá? Também misturei vários tons aqui até ficar um cinza parecido com o da blusa. E aí a gente vai fazer o formato mesmo de mochila. Você faz bolinha, depois faz um rolinho, dá uma achatadinha, enfim. Como sempre a gente faz no biscuit, começa com bolinha, rolinho e depois a gente vai dando a forma manualmente, ó. Aqui eu vou marcar a lateral, vai ser uma mochila bem simples, não tem muito segredo, muito detalhe. Inicialmente eu fiz assim, ó, essa base, depois a gente vai colocar
mais algumas coisas no final. Vou fazer umas marcações como se fosse a mochila amassadinha também. E aqui eu vou abrir um furo onde eu quero encaixar as setas, né, as flechas, tá bom? Para flecha eu vou usar o mesmo arame. Então vou cortar vários aramezinhos aqui, galvanizados, que esses são os que não enferrujam, tá bom? Então o ideal é que seja galvanizado, que você compra aí em loja de construção, compra no metro e depois vai cortando. Então vale muito a pena, é um investimento que é necessário e não é caro, tá? Depósito de construção você compra aí bem facinho. E aqui eu fui colando, ó, fiz uma setinha assim e depois eu fui cortando os pedacinhos com uma tesourinha bem fina para fazer aqueles detalhezinhos da flecha. Só vocês olharem aí como é a base de trás da flecha, né? E vão colocando aí tudo, cada uma aqui atrás na mochilinha dela, tá? Nessa parte ali eu tinha errado, aí depois fui mexer e é por isso que eu tirei. Mas vocês entenderam aí como é que faz, é só continuar fazendo e deixar no final, eu mostro mais detalhes. Aqui também eu fiz um detalhezinho da mochila, que não podia faltar. Eu gosto de fazer isso aqui até antes de colar a mochila em si, né? Porque essa parte da aba fica embaixo ali. Mas se você tiver feito como eu, não tem problema não, gente. Ó, só ajustar com uma estequinha, tá? Deixa mais fininho na ponta, que é pra dar a impressão que tá entrando debaixo do braço dela. E aí faço de novo aqui. Você vê que a alça é um pouquinho mais clara para dar uma diferenciadazinha. Vou ajeitando com a esteca faquinha também. As flechinhas já estão lá, como eu disse pra vocês, ainda não cortei aqueles detalhezinhos, mas vocês já podem cortar quando estiverem fazendo. E aí tá praticamente pronta a base do corpo, a gente vai ter que deixar secar, tá bom? Pra depois colocar a cabeça. Então é basicamente só isso aqui, depois tem a questão do sombreamento, se você quiser fazer os detalhes do pé, né, do sapatinho e tal. Eu vou deixar assim mesmo, vou deixar secando. E agora a gente vai pra parte do cabelo, tá bom? Vamos lá. O cabelo é a parte mais legal do vídeo, gente. Eu gosto demais de fazer cabelo, vocês sabem. E aqui no canal tem vários vídeos, né, que eu mostro dicas e tal sobre cabelo. Então aqui o que eu fiz? Peguei um tom de marrom terra da Inkway e coloquei um pouco mais de preto para fazer um tom de cabelo de castanho mais escuro. Só que eu tinha feito muito escuro, então decidi pegar mais marrom terra e deixar ele um pouco mais suave, né? Então só coloquei um pouquinho de preto e aí ficou esse tom que eu tô usando aí. Para deixar o cabelo mais leve, eu gosto de misturar a massa de biscuit com a massa de EVA. Então, você pode pegar a massinha de EVA também, tá? E misturar uma medida de massa de EVA para 2 ou 3 de biscuit. É só para dar uma leveza e você conseguir fazer aí o que você quiser com maior resistência, tá bom? Porque só a massinha de EVA ela é muito frágil para fazer os detalhes. Então, eu gosto de misturar sempre com a massa de biscuit. Aqui eu vou cortar, tá vendo? Para fazer os pontinhos do cabelo dela. E vou com o pincel modelador fazendo esse formatinho aqui do cabelo, das ondas, né? Ó, vou deixar bem curtinho, tá bom? É só uns fiapinhos ali embaixo para mostrar que ela tem um cabelinho quase rente ali do pescoço. E aqui eu venho apertando e moldando esse cabelo na cabeça. Lembrando que a cabeça tem que estar seca, para vocês não amassarem tudo na hora de colocar o cabelo, gente. Ó, fiz isso aí sem problema nenhum, rapidinho. E aqui eu vou pegar um pouquinho de massa para lateral. Sempre o padrão de cabelo começa assim, pela parte de trás, depois as laterais e por último a franja ou o formato do cabelo na frente, tá? Alisando sempre para não ficar nenhuma emenda. E aqui eu vou pegar um pouquinho mais e já vou olhar o formato que tá o cabelo dela no jogo, né? Ela gosta de prender o cabelinho assim pra trás aqui, ó. Então, já vou fazendo isso. Essa partezinha aqui eu vou marcar logo com uma estequinha gravata. Depois a gente vai fazer um pouco mais de marcação. E aqui, uma coisa que eu esqueci foi passar o blush, né? Eu passo o Nude da Sarah Manil, que é um blush bem natural, ele fica muito, muito bonito. Eu passo aqui no meio, onde seria o nariz dela, e passo nas bochechas, tá? Não tem nariz, não tem boca, então por isso a gente tem que dar uma reforçada
coradinha do rostinho para dar um aspecto mais fofo ainda. E depois, por último, quando secar mesmo o rostinho, a gente faz os pontinhos de sarda bem suave com aquela canetinha Stabilo que eu mostrei para vocês. Aqui eu vou fazer logo a sobrancelha. Vou pegar um pincelzinho fino, pincel 0 da linha 422 da Condor. Pode ser pincel de unha também. E vou fazer ela um pouquinho arqueada assim, ó. Porque raramente você vê essa personagem sorrindo, né, gente? Ou a personagem sofrida essa. E aí, a gente deixa aí, desse jeitinho. Daí eu vou pegar mais cabelinho, fazer mais detalhezinhos. Amo de paixão. Vou marcando cada fiozinho, tá? Ó, vou fazer um pra cá. Aliso a emenda sempre, ó, deixa um movimentozinho. E vou fazer uma franja aqui na lateral também. Com um excesso para poder ir lá pra trás, se encontrando, né, ó. Aqui no meio. Lembra que eu falei pra vocês em algum vídeo que se você quer aprender a fazer cabelo é só assistir os vídeos de passo a passo aqui de princesas? Todas as princesas têm um modelo de cabelo diferente que são base para qualquer outro que vocês quiserem fazer. Então assiste, por exemplo, o vídeo de ponteiras de princesas, ponteiras de lápis de princesas. Todos os cabelos que eu fiz ali, gente, é joia para vocês aprenderem todo tipo de cabelo, tá? Treina com as princesas que não tem como vocês errarem. Esse aqui, por exemplo, parece o cabelo da Bela, né? Só que mais curtinho. E aí, aqui atrás também eu gosto de colocar mais um pouquinho para não ficar chapadão, né? E quando a gente coloca o cabelo aqui atrás, ele já dá um voluminho. Por isso que não tem problema a gente usar meia bola, né? E deixar retinho atrás. Porque esse estilo de personagem tem a cabeça mesmo mais quadradinha, tá? Esse estilo de toy que eu tô fazendo. Então, encaixa aqui, ó. Só pra ter uma noção. Olha, gente, como tá ficando fofo, tá? E ali eu vi que as flechas estavam pegando um pouquinho no cabelo. Eu tirei. E agora a gente vai fazer os detalhes de acessórios, né? Por exemplo, se você quiser ela com esse arco na mão, você vai pegar um pouquinho da massa marrom. Vai fazer esse arco aí, ó. É só um rolinho, afina as pontas e dá esse formato aqui, gente. Não tem segredo. O segredo é deixar secar nessa posição paradinho. Aqui eu vou mostrar pra vocês só pra ter uma noção como fica já no braço, mas você tem que deixar paradinho assim, secando em cima de um tecidinho, de um EVA, de uma superfície reta, tá bom? Que não grude, então tem que ter um tecidinho tricoline, né, estiradinho ali. Eu cubro isopor, por exemplo, com TNT ou com tricoline, e aí deixo lá secando as minhas peças. Ou uma espuminha daquelas de colchão mesmo, aquelas coisinhas assim. Coloco o tecidinho em cima e deixo secando também, ajuda bastante. Aqui eu vou pegar o preto para fazer uns detalhes. Um desse ladinho, outro do outro. E esse arco aqui vocês conseguem usar também na merida, né? Do desenho valente. Ó, deixa aí nessa posição, paradinho. E aqui eu já vou colocar um arame também que vai ser como se fosse o detalhe que faltou. Vou cortar esse arame galvanizado, lembrando sempre, galvanizado para não enferrujar. Corto ali no tamanho exato e encaixo. Eu vou usar um pinguinho de cola instantânea logo, que é para deixar ele na posição. E aí eu venho aqui, ó, pode ser um fio de nylon também, tá? Se você não quiser o arame eu quis para deixar mais firme, vamos dizer assim. E aí eu deixo lá secando. Aqui eu vou ter só uma noção se tá num tamanho bacana. Eu vi que tava. E depois ela vai segurar bem ali no meio, tá bom? Então deixa aí no formatinho, ajeita. Eu fui vendo que tava muito grande ainda. Ó, foi sempre observando como se eu estivesse já finalizando, mas não estou. Só pra vocês verem, ó. Tá vendo? Vi que ficou legal, ela vai estar segurando ali no meio, beleza. Aí eu vou tirar pra poder deixar secando separadamente e depois eu colo de novo. Depois de deixar tudo secar, inclusive a base, que não tem segredo, né, de tirar do molde, é só preencher a cavidade e deixar secando. Eu fiz essa aqui preta no vídeo, mas depois eu decidi mudar para um cinza mais escuro, que foi o que vocês viram lá no início e na capa, né? O moldezinho é esse aqui, de base dupla, tem lá também no site da Simone.
E aí, gente, eu já fiz o furinho enquanto ainda estava meio úmido, né? Ainda não tinha secado. E deixei o aramezinho pra encaixar aqui, ó. Porque daí ele vai ficar perfeitinho na base, não vai ter segredo e nem vai bambear. E aí, por fim, depois que o corpinho já estiver seco e a cabeça também, eu venho encaixando com colinha de Tack Bond assim, tá? Número 2. Lembrando que aqui no meu vídeo eles ainda estão secando, ainda estão molinhos. Eu vou fazer aqui só pra vocês verem como é mesmo a finalização. Cola um pinguinho de cola instantânea. Eu tô usando a 3 da Tack Bond, mas pode ser a 2 também. E aqui, ó, venho encaixando e posicionando a mãozinha dela no arco. Ó, gente, fica muito legal. Tá? Desse jeitinho. Posicionou, beleza. Eu vou passar também no detalhezinho do pezinho. E a caneta é essa, a Stabilo, que eu falei pra vocês. Faz as pontinhas aqui, ó, bem fofinhas. E essa canetinha fica muito legal pra fazer sarda, gente, assim, ó. Fica bem legal, tá? Tanto na N também, dá pra fazer aquela personagem N, que eu ainda vou trazer pra vocês aqui no canal com outro molde, que é aquele molde da Doce Doll, compridinho, que vocês vão amar, tá bom? Então pronto, feito isso aqui, deixa secar, gente, e finaliza sombreando algumas partes com giz pastel, se você preferir, e etc, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que você já deixa o seu like para me ajudar, comenta aqui abaixo, tá bom? Se você gostou dessa aulinha, e também não se esquece de inscrever no canal se você chegou por aqui nesse vídeo. Dá uma olhada nos vídeos, se você gostar, se inscreve, tem vídeos variados, com molde, sem molde, tem dicas de uso de cortadores, de materiais, enfim, tem um monte de coisa aqui. Tá imperdível esse canal que já tem mais de 7 anos e que tem muito conteúdo pra vocês. Um beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau!